Quero oferecer para você algumas reflexões terapêuticas aqui, quase uma sessão de terapia reflexiva de graça para você hoje. Depois de 6 atendimentos seguidos, eu fiz agora o último e esse paciente ele me presenteou com muitas reflexões. Eu não vou violar aqui a identidade dele, não vou violar a ética, fiquem tranquilos quanto a isso, mas eu quero compartilhar com você tudo aquilo que me enriqueceu nessa sessão. Eu sempre falo que bebo muito da fonte dos meus pacientes. Uma das coisas que ele falou e que ficou marcado, e eu vou ler exatamente como ele falou, que foi o seguinte: depois de algumas sessões de terapias, lidando com medos, incertezas de tomar decisões, ele fala: a vida testa várias vezes seus propósitos e objetivos. Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes a vida te desafiou diante dos propósitos que você, por você, escolheu, dos objetivos que você tinha anotado em algum caderno, em alguma folha, ou que você não chegou a externalizar, mas tinha lá dentro do seu coração, você pensava sobre ele, mas nunca saiu do papel, nunca saiu de você. E ver esse processo terapêutico sendo concretizado, e uma pessoa que algumas semanas atrás estava ali morrendo de medo, tremendo em dar um primeiro passo, hoje entende que a vida é sempre um teste. Você já tentou encarar a vida dessa forma? A vida te testando, a vida a todo momento perguntando até onde vai o seu limite, até onde... Aquela música, né, do Big Brother, até onde vai a sua fé. O que você faria se as pessoas todas te abandonassem, virassem as costas para você? O que você faria se você perdesse absolutamente tudo o que você julga ter hoje? Dinheiro, relacionamento, fé, esperança. O que seria de você? E a pergunta final que esse meu paciente se fazia era exatamente isso. E se eu perdesse tudo na minha vida? O meu propósito, o meu objetivo, se ele não for cumprido ao longo da minha existência, o que resta? E essa pergunta é uma pergunta muito profunda, porque faz com que eu e você, como se a gente parasse diante do espelho da nossa existência e nos perguntássemos: o que resta a não ser isso, essa na minha frente? Porque o que resta sou eu e aquilo que eu sou, mesmo sem saber que sou. Porque se perdêssemos todo o nosso dinheiro, o lugar que a gente mora, as pessoas à nossa volta, se a gente perdesse absolutamente tudo, vai restar algo que nós desconhecemos. Porque hoje nós somos, e somos aquilo que conhecemos, porque somos compostos pelas pessoas que nos cercam, pela casa que moramos, pelo trabalho que elaboramos, pelo salário que recebemos. Se você é dono de empresa, você vive, você se conhece, se enxerga por meio dos seus funcionários, por conta, né, das suas empresas, seus investimentos. Mas se a gente perdesse tudo isso, aí a gente identificaria de fato aquilo que deveríamos ter prestado atenção antes. A pergunta essencial que deve ser respondida: quem eu sou? E quem eu sou por mim? Quais são os meus propósitos por mim, sem querer ficar alimentando ou saciando as expectativas que os outros colocam sobre o que eu vou fazer, deixar de fazer, sobre o que eu vou conquistar, sobre o que eu vou perder. Ganhar por mim, perder por mim, dizer sim porque eu quero e porque eu vejo sentido nisso, dizer não porque não faz mais sentido e eu não quero mais. Autonomia. Essa é a palavra-chave de todo o processo terapêutico. E nessa pequena reflexão eu espero ter feito com que você mergulhasse em uma simples, ultra rápida sessão de terapia que conecte você com você por meio dessas reflexões, que busca respostas, mas respostas pessoais, respostas únicas, que somente eu posso dar para mim, somente você pode dar para você. E quantas vezes a gente se pega buscando respostas em coisas, em pessoas que não são capazes e nunca vão ser capazes de responder adequadamente aquilo que é nosso e deve ser nosso. Precisamos parar de terceirizar a nossa existência, os nossos gostos, as nossas preferências e os nossos propósitos e objetivos. Uma vez que a gente terceiriza, a gente perde a nossa autonomia. E o que eu desejo para você, para que você consiga viver uma vida de fato com sentido, uma vida bem esclarecida,
a partir daquilo que você é e precisa descobrir que é, ao mesmo tempo precisa descobrir que deve se transformar. Como? Eu não sei, mas você pode se transformar à medida em que você se encontra cada vez mais no que você é. E para essa vida esclarecida eu desejo sentido. E o sentido, ele se realiza quando a autonomia vence. Quando você entende que, se eu perder tudo e todos, resta eu. O meu amor próprio me salvará da solidão, o meu amor me salvará do fracasso, o meu amor por mim me salvará de tudo.